o gerente da unidade, não apenas local, mas regional da Três Tentos, André Picorim, porque afinal de contas, a Três Tentos alastra o seu campo de atuação em Ijuí, em toda a nossa região, e com a expansão que a gente fala aqui, não somente restrita, por exemplo, a armazenagem, ao recebimento de grãos, múltiplos serviços que a Três Tentos passa a oferecer também em outros municípios aqui da nossa região, André Picorim. Na verdade, né, Leandro, até por a localização geográfica, né, da nossa indústria aqui em Ijuí, né, não tem dúvida que a originação de soja em municípios próximos ou municípios vizinhos acaba sendo bastante importante para nós, né? E então, nesse sentido, que a Três Tentos vem aí desde 2007, quando veio para Ijuí, e depois mais, né, especificamente em 2013, quando a indústria começou as suas operações, né, o foco da empresa então começou a ser toda essa nossa grande região aqui que circunda o município de Ijuí. Bom, André, recentemente, mais recente, portanto, a Três Tentos assumiu a unidade da Cotrijuí em Ajuricaba. E pelo que você nos antecipava, André, não somente com o serviço de armazenamento, recebimento de grãos, mas também em outras frentes, é isso? Na verdade, é exatamente isso, né, Leandro? Lá no primeiro momento, quando a Cotrijuí, né, abriu a possibilidade do arrendamento das suas unidades, naquele momento a Três Tentos acabou absorvendo as unidades de Augusto Pestana, Chiapeta e Santo Augusto, né? E agora, nesse segundo momento, então, né, a unidade de Ajuricaba, né, dentro dessa linha que nós comentamos inicialmente, né, da proximidade do município de Ijuí, assim como também a sua capacidade estática, que é bastante interessante aqui na unidade de Ajuricaba. Então, além de, obviamente, originar grãos dos produtores de Ajuricaba, mas também, né, servirá para uma eventual necessidade de uma capacidade estática no momento da colheita, da safra, podendo desafogar outras unidades. Então, essa dupla, né, função, digamos assim, dessa capacidade da cooperativa de Ajuricaba foi o que nos levou a fecharmos esse contrato. E como tu comentaste, Leandro, não só será uma unidade recebedora de grãos, mas também, né, sim, com todo o nosso portfólio, né, teremos uma revenda de insumos, né, a Três Tentos tem todo os insumos para a lavoura, né, desde de produção de semente, disponibilidade de semente própria, marca Três Tentos, de soja e de trigo, mas também com insumos, com fertilizantes, ou seja, teremos uma unidade completa aí no município de Ajuricaba. Bom, essa unidade em Ajuricaba, gerente André Picorim da Três Tentos aqui em Ijuí, ela começa a funcionar quando? Na verdade, agora, então, nós fechamos o contrato agora na semana que passou, e nos primeiros dias já estamos no momento de contratação de pessoas, né, montaremos a equipe, né, o processo de seleção já está iniciado, e nós temos também como característica, né, contratar sempre pessoas ligadas ao próprio município, né. Quando nós colocamos as unidades nos outros municípios, já foi com essa característica, e observaremos mão de obra de Ajuricaba mesmo. Já estamos nesse processo de seleção e tentaremos, Jonas, agora num curto espaço de tempo aí, né, na segunda quinzena do mês de julho, já tentaremos estar aí com a unidade já 100% trabalhando com todas as operações. André, por quanto tempo esse contrato de arrendamento, por exemplo, de Ajuricaba, de Augusto Pestana, dessas unidades que foram incorporadas recentemente? Na verdade, isso é um período, né, determinado pela Justiça, porque é feito tudo via judicial, esses contratos de arrendamento, assim, não só a Três Tentos, mas as outras empresas que arrendaram unidades da cooperativa, assim como a empresa que arrendou também um frigorífico lá em São Luís Gonzaga, todos esses contratos são para um prazo máximo de 3 anos, então ela tem validade até o mês de maio de 2021. André, para organizar, para preencher a estrutura funcional especificamente aí de Ajuricaba, quantos postos de trabalho, em que áreas, por exemplo, poderia ilustrar? Na verdade, né, Leandro, vai desde de auxiliar administrativo, financeiro, balanceiro, a chefe de armazém, auxiliar de armazém, servente, enfim, aí num primeiro momento de 10 a 12 pessoas para o início, e obviamente que nos períodos de colheita, de safra, esse quadro aumenta, mas já deveremos começar aí no mínimo com 10 a 12 pessoas.
Bom, André, a respeito, você falava também sobre essa capacidade estática. Ela vai contribuir para esta logística de grãos também de vocês, especialmente no caso para a produção de biodiesel. Também é essa a ideia? Isso, exatamente, Leandro, né? Até porque aqui em Juí, por mais que nós temos uma capacidade estática bem significativa, mas a maioria das unidades que nós temos próximo ao município de Juí, né, o volume de recebimento durante a colheita, né, é maior que as capacidades das próprias unidades. Então isso nos leva e nos obriga, durante o período da colheita, né, colocar frota de caminhões para que esse soja venha para a unidade de Juí. E em cima desse aumento de unidades circundando o município de Juí, a unidade de Juí acabou não já estando mais comportando, não só pelo seu espaço físico, Leandro, mas pela própria dinâmica do excesso de caminhões que acaba aqui, né, porque a indústria está junto, então tem uma movimentação também simultânea de farelo de soja, de biodiesel, de lenha, de casca de soja. Então, devido a esse grande fluxo de caminhões, nós precisamos desafogar um pouco essa grande movimentação de caminhões durante a colheita. Então essas unidades da Cotrijuí também nos absorverão. Desta forma nós podermos, por exemplo, Leandro, num primeiro momento, um soja que está sendo recebida na unidade do Mauá, ao invés de trazermos aqui para Juí, levarmos na unidade de Juricaba e pós-colheita, com calma, depois com o tempo, trazendo aqui para a indústria em Juí. Então essas unidades também servirão para esse tipo de apoio. Bom, gerente da 300 em Juí, André Bigolin, o senhor comentou aí biodiesel. Como está a produção no momento, a indústria a pleno vapor, alguma novidade? Na verdade, Jonas, não novidade, mas né, a pleno vapor, desde fevereiro, então quando nós voltamos das férias coletivas e até pelos próprios leilões de biodiesel, que acabou sendo bastante interessante. Então nós estamos a pleno vapor, né, desde fevereiro, não mais parou, todos os dias, 24 horas por dia, todas as semanas, né, com capacidade máxima de esmagamento de soja, e deveremos continuar assim, Jonas, até porque tivemos um leilão aí há 15, 20 dias atrás, onde a empresa novamente ela acabou, né, participando no seu volume máximo, ou seja, garantindo nos próximos 3 meses também trabalho a plena atividade. André, o caso, por exemplo, da Argentina, que teve uma quebra de safra recentemente, e a Argentina, pelo que me constava, era pelo menos o principal exportador de farelo de soja. Isso aí também ajudou, é triste, né? Mas com a desgraça ali, a alavancar os negócios da própria 300? Não tem dúvida, Leandro. Até quando se sinalizou já essa questão da quebra da safra da Argentina, lá no seu início, já se notou assim, uma busca maior por farelo de soja brasileiro, né? Então, nesse momento, acabou, então, a própria 300, ela tinha um projeto e, na época, já estava fazendo uma ampliação para trabalhar na sua capacidade plena, e isso acelerou um pouquinho, digamos assim, essa execução dessa atividade, e não tem dúvida, Leandro, que essa grande quebra de safra da Argentina contribuiu que tivéssemos, né, uma demanda maior, né, e não só uma demanda maior, mas como uma antecipação dessa demanda de farelo de soja, e que deverá permanecer, até porque, né, a próxima safra, tanto a argentina quanto a brasileira, só entrará no mercado lá em março, abril do ano que vem, ou seja, o restante do ano aí o Brasil terá um grande papel aí para suprir em parte essa defasagem ou essa falta de oferta pelo país vizinho aí, a Argentina. A questão também, André, do planejamento já para a próxima safra de soja, o pessoal pode fazer com a 300, isso é importante, não só como anúncio por parte da empresa, mas uma forma do produtor se planejar e poder até adquirir insumos com preço menor. Nesse momento, como está, mesmo numa safra de inverno, início ainda, digamos, como está o processo já para a próxima safra de verão? Pois é, Jonas, até bem colocada essa tua pergunta, no sentido seguinte, que nós estamos aí não é só para 300, aí vale para todas as empresas, né, a questão da logística dos fertilizantes. Nos preocupa muito, né, essa manifestação dos caminhoneiros que teve aí no passado, né, ainda não normalizou, não se regularizou, e está muito, né, travado, não só a comercialização de soja, os negócios de soja, mas a vinda de fertilizante, né, e se soma-se a isso também, obviamente, que esse aumento do câmbio fez com que o fertilizante aumentasse de valor.
muitos agricultores acabaram adiando a sua tomada de decisão para adquirir o seu insumo principal, que é o fertilizante, e após isso, com a entrada na manifestação da greve dos caminhoneiros, se assim podemos chamar, acabou as empresas que já tinham, de certa forma, comercializado o fertilizante, não trazendo esse fertilizante de Rio Grande em função da majoração dos fretes, fez com que acumulasse todo esse fertilizante, Leandro e Jonas, tanto é que hoje estamos com um problema bastante sério. As indústrias de fertilizantes lá em Rio Grande estão com sua capacidade total, com matéria-prima estocada, navios já chegando novamente com mais matéria-prima, porque o fluxo normal seria ele estar trazendo esses fertilizantes aí para as regiões produtoras, e corre-se o risco aí de ter as indústrias um custo extra, que é pagar diária de navio, né, atracado no porto, por não conseguir descarregar a matéria-prima, né, em função desse represamento dos fertilizantes. Então é importante, dentro da pergunta que tu me fizeste, que os agricultores, né, tomassem, né, as suas decisões mais rápido possível, porque se correrá o risco de não termos fertilizante suficiente para o agricultor no momento do plantio, até porque hoje nós estamos no mês de julho, em outubro já temos plantio de soja, ou seja, daqui 90 dias, 100 dias no máximo, começaremos um novo plantio da safra de soja, e praticamente 100% do fertilizante de soja ainda está por vir de Rio Grande. Bom, André, e quando você fala sobre esse fator, sobre essas consequências decorrentes da paralisação dos caminhoneiros aqui em nosso país, nós pensamos numa revisão também do próprio planejamento estratégico de várias empresas, e um outro fator, um obstáculo, um entrave que o nosso país ainda tem, é dessa dependência muito grande, muito acentuada do nosso transporte rodoviário, André? Não tem dúvida, né, Leandro? Isso nos preocupa muito, né? Essa dependência, né, do transporte rodoviário no Brasil realmente ela é muito crítica. Por quê? Porque além de nós termos, né, uma sazonalidade, tanto, né, da questão do envio da soja para Rio Grande como da vinda do fertilizante, né, mas também a nossa precariedade das estradas, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de movimentação, se torna, né, muito lento essa movimentação, né, em volumes menores. Se nós tivéssemos uma linha ferroviária operante com qualidade, Leandro, esse tipo de problema não estaria, né, nos causando nenhuma consequência. E eu tenho comentado também que mesmo que o governo revogasse as tabelas de frete a partir de agora, que isso não aconteceu, não se sabe se acontecerá, mas infelizmente, fatalmente para o agricultor, o seu custo de lavoura para essa próxima safra já é líquido e certo que aumentará, porque mesmo que revogasse as tabelas de frete, vai ocorrer uma majoração natural, né, dos fretes, porque temos uma grande demanda de fertilizante para trazer de Rio Grande e uma frota de caminhões que nesse momento não vai conseguir absorver tudo isso. Então, oferta e demanda, teremos uma demanda muito grande por frete, mesmo não tendo uma tabela de frete, vai ser um preço maior do frete, e em função dessa necessidade de trazermos esse grande volume num espaço curto de tempo. Em suma, André, quem se planejar com antecedência vai pagar menos. Não tem dúvida, essa tem sido a tônica do mercado, e muito mais esse ano, Leandro, com todos esses entraves e problemas que estamos tendo aí ao longo dos meses. Bom, André, tem alguma informação até para atualizar o ouvinte, o que está hoje uma tonelada de fertilizante aqui para a região? Na verdade, depende muito da fórmula, Jonas, mas não tem dúvida, né, que entre 1.300 e 1.400 as fórmulas menos concentradas, até 2.200, 2.300 as fórmulas mais concentradas. O gerente da unidade, não apenas local, mas regional, da 3tentos, André Picorim,